Amém, obrigada. Nossa, apresentação muito assim, né? A gente fica até com vergonha. Mas a recíproca é verdadeira, viu? Também te admiro muito. Nós somos colegas de profissão, né? Então é algo muito legal, muito interessante. E principalmente irmãos de igreja, né? Isso que é mais gostoso ainda. Fazemos parte da mesma família. Bom dia a todos, feliz sábado. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje, em especial, a Andréa que me convidou para falar com vocês. O tema, né, já estava pronto, né? É 1 minuto em missão. Então, esse tema já é um tema da associação. Hoje a gente não tem mais isso, mas geralmente o primeiro sábado do mês era sempre o sábado missionário, né? Onde a gente falava de missão, do nosso propósito. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas eu achei interessante que hoje, por ser o primeiro sábado, o tema está sendo esse, tá? Então, a gente sempre fala muito de saúde, mas hoje o tema é missão, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Lá em Mateus 28, no verso 19 e 20, Jesus, espero vocês abrirem, é um texto bem conhecido, mas é sempre bom a gente ler, né? Porque nós temos que gravar a palavra de Deus. E nós só gravamos quando a gente lê. Porque às vezes só ouvir não fica gravado. É que nem quando você está dirigindo, você vai no lugar. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu estiver dirigindo, eu gravo bem o lugar. Se eu estiver de carona, a gente vai se distraindo, né? Mesma coisa a leitura. Se a gente lê, a gente grava. Então, vamos lá. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus, ele veio aqui cumprir uma missão. E ele cumpriu, né? Ele não foi fácil, ele cumpriu essa missão e ele retornou para o céu, ele prometeu o Espírito Santo para nós, para que a gente também consiga cumprir essa missão, porque sem o Espírito Santo a gente não tem jeito de fazer nada, né? Por nós mesmos. E ele vai voltar. E ele vai voltar. E ele vai falar para cada um: o que você fez? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o dom que você recebeu? Né? Então, cada um, ninguém pode falar assim: eu não tenho dom para nada. Eu não sei fazer nada. Né? Isso não existe. Tenho certeza disso. Porque o dom... Saúde, irmão. O dom, ele não é somente financeiro. Se eu não tenho dinheiro, parece que eu fico acanhada. Não é isso. Mas o dom, às vezes, de limpar, de arrumar, de convidar alguém. Essa classe bíblica mesmo que vocês estão tendo hoje, né? A irmã estava me contando lá na escolinha das crianças. Que bênção essa unidade, né? Que vocês têm aí a oportunidade de participar. Cada um ali é um corpo. Como o irmão falou, somos membros desse corpo. E todo mundo pode colaborar. Lá na minha casa também, eu tenho toda semana uma classe bíblica. Já tem mais de 1 ano, graças a Deus. E é muito gostoso. E sabe o que é interessante? Um vai convidando o outro. Eu convidei poucas pessoas. E sabe aquela acanhada? Eu vou convidar só aqui o vizinho de perto. E aí um foi convidando o outro, que foi convidando o outro. E geralmente, eu tenho uma mesa que tem 12 cadeiras. E eu falo: Senhor, não deixa nenhuma cadeira vazia. E toda semana, às vezes, a gente precisa de mais cadeiras. Graças a Deus. Então, é muito bom. E eu falando para a irmã, eu faço a parte do lanche, né? E aí o pastor prega, o outro irmão que prega, né? Então, cada um tem um dom. E eu fico feliz com as pessoas que convidam. Porque ali no sítio... Então, né, não é vizinho do lado, que você vai falar: oi, vizinho e tal. É pessoas que você não vê, porque estão lá dentro do sítio. Né? Então, eu estou tendo a oportunidade de conhecer vários vizinhos ali perto agora. Né? Porque um está falando para o outro e estão vindo na classe. Então, fico muito agradecida a Deus por isso. Né? E eu sempre penso assim: Senhor, a nossa missão é semear. Eu não tenho que estar preocupada. Eu não me preocupo com a colheita. Eu me preocupo muito com o semear. Né? Então, tem até uma história de uma pessoa que todo dia ele ia num lugar deserto e ele saía com um saco de sementes.
E ele ia semeando, semeando, semeando. Depois de muitos anos, ele voltou lá e tinha uma floresta. Tá? Então, todos os dias nós temos a oportunidade de semear. Tá? E olha, não tem como você falar assim, mas eu não posso, eu não sei. Não adianta. Querendo ou não, nós estamos influenciando. Ou somos influenciados, ou estamos influenciando. Para o bem ou para o mal. Nós somos seguidores. Hoje está na moda aí, né? Seguidores. E diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Olha como é importante a influência. Como é importante a influência. Nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Então, se eu quero estar perto de Jesus, tenho que ficar perto de gente que quer ir para Jesus. Né? Então, eu preciso ver bem para onde eu quero ir. Aqui é o passador, né? Então, vamos lá. Para onde que eu vou perto? Desligado? Espera aí. Foi. Como o texto já está na tela, nós vamos ler aqui, olha. 2 Coríntios 6, verso 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Gente, olha, muito importante, olha, não recebam em vão a graça de Deus. A salvação, ela é de graça. Ela é de graça. Mas ela não foi de graça, não é verdade? Custou a vida de Jesus, o sangue dele, e ele sacrificou tudo por nós. Eu estava falando ontem com uma amiga, que a filha dela casou, né? E não quis nada, né? Eles moram na Alemanha, então é um povo realmente mais frio, assim, né? Mas a filha casou e não quis nem um almoço, não quis nada. E ela estava muito triste, porque uma distância, né, assim, com a filha. E eu falei para ela, olha, o único remédio é o amor. Quando a gente tem pessoas que a gente ama e elas estão rebeldes, por algum motivo elas querem distância da gente, o único remédio é o amor e o sacrifício. Quando alguém faz um sacrifício por nós, tem como não amar? Não tem, não é verdade? Então, imagina Jesus, ele deu tudo, e a gente não valoriza. Então, olha, não receba em vão a graça de Deus, porque Deus tem um propósito e um plano para nós. E ele nos socorre no tempo oportuno, ele nos socorre. E hoje é o dia da salvação. Tá? Então, nós não sabemos, daqui 1 hora, daqui 5 minutos, né? Nós não temos noção de nada. Como a Viviane orou, se agora alguma coisa está tirando o seu foco, peça para Deus concentração. Eu ganhei um livro no Dia das Mães. Meu filho sempre me dá livro, né? Eu gosto muito de ler, e ele sempre me dá um livro. Esse ano até foi eu que pedi. Falei, acho que você vai me dar um livro, eu já vou sugerir. Que se chama O Poder do Agora. Sabe, o agora é assim, você está com a mente fixa e você não tem problema agora. Você tem um problema que foi ontem e posso ter um problema que vai ser amanhã. Mas agora eu não tenho problema. Então eu tenho que viver o agora. Se eu estou aqui agora, daqui a pouco já passou esse minuto. Se eu estou com a minha família, se eu estou no trabalho, na escola, eu preciso viver esse poder do agora. E Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é verdade? Então, nós precisamos confiar em Deus e fazer e cumprir essa missão que Ele deixou para nós. Olha só, esse texto do Serviço Cristão, página 186. Sede fiéis homens, né, e mulheres de 1 minuto, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos segundos tem 1 minuto? 60, muito bem, né? E quantos milésimos, né? Milissegundos tem 1 segundo? 1000 milissegundos. E você já parou para pensar que às vezes 1 segundo ou 1 milissegundo faz toda a diferença na nossa vida? Você fala, nossa, quase bati o carro.
quase tropecei. Quase, né? Quase. Eu fico pensando no anjo, no nosso anjo ali, guardando a gente, protegendo. A gente não tem ideia dos perigos que a gente passa durante o dia. A gente chega à noite e a gente fala assim, obrigada, Senhor, por todo o teu cuidado. Mas a gente não tem noção, eu fico imaginando quantos livramentos Deus deu para nós naquele dia. E a gente não percebe, e a gente não tem noção, e às vezes nem agradece, né? Pense no bem que podemos fazer em 1 minuto. Olha só, o que eu posso fazer em 1 minuto? Eu não tenho tempo, né? Hoje em dia é muito comum, né? Eu fico pensando assim, com tanta tecnologia ao nosso favor, e a gente não tem tempo. Sabia que o bem mais precioso hoje é o tempo? Mais do que o dinheiro? Você pode ter dinheiro para viajar, para ir para um hotel, mas você não tem tempo. Não tenho tempo com a família, não tenho tempo de qualidade, né, para descansar. Então, olha o que eu posso fazer em 1 minuto. Quanto custa falar palavras bondosas? Quanto custa? Eu, assim, adotei para mim, para minha vida, uma coisa. Se eu não posso falar uma coisa boa, eu não vou falar uma ruim. Se eu não tenho nada para te dizer de bom, nossa, você está tão abatida hoje, o que você tem? Né? Você engordou, você emagreceu. São palavras tão desnecessárias que não deveriam sair da nossa boca. Se eu posso falar assim, poxa, que bacana que você está aqui, feliz em te ver, fale algo de bom. Eu não gosto de assistir jornal. É uma característica minha, não gosto de ver. Porque aquilo fica na minha mente e não sai. E depois, o que acontece com quem assiste jornal? Não satisfeito em ver, ele quer contar. Então, eu também não gosto de ouvir notícia ruim. Se for notícia boa, tudo bem, né? Então, eu não gosto. Mas palavras bondosas. E as palavras, a gente não tem noção também do poder das palavras. Às vezes, você chega para alguém que está meio triste, você fala algo de bom, você muda o dia da pessoa. Você muda. Aquela pessoa que estava triste, acabrunhada, desanimada, ela se sente bem. E ela vai levar o bem para outra pessoa. Já viu o efeito cascata? Alguém que não acordou bem, briga com o marido bate o carro, e olha, aquilo vai ser uma sequência de coisa ruim. Né? Então, eu preciso acordar, já com agradecendo, a gente vai falar sobre isso, né? Para a gente abençoar uma pessoa. 1 minuto eu posso abençoar uma pessoa. Não sei como o Balaão, né? O Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo. Né? E nós devemos abençoar. Como que eu posso abençoar alguém? Com as palavras, com uma atitude, com um serviço. Né? Alguma coisa de bom que eu possa abençoar alguém. Gratidão. Como a gratidão... Olha, se a gente for falar de saúde aqui... Fisiologicamente, como um coração agradecido faz bem para a saúde. Tem pessoas que, está tudo bem, não, estou com dor aqui, estou com dor ali. Só vai contar coisa ruim. Vai resolver o problema? Não. Né? Então, se a gente for grato, Deus pode transformar a nossa vida. O coração alegre serve de bom remédio. Tá? Então, agradecer. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Nós temos um Criador, para Ele nada é impossível. Tudo Ele pode. E Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. Para Deus não é impossível. A questão é conosco, né? Nós abraçar. Olha, eu tive numa clínica e lá a gente assim, abraçar do lado do coração. Coração com coração. Né? E é tão bom isso. Realmente, o abraço é algo que nada substitui. Você pode ter milhões de seguidores nas redes sociais, mas nada vai substituir um abraço. Né? Um toque. Isso daí é muito importante. Ouvir. Como falta tempo para a gente ouvir, né? As pessoas querem falar. Falar. Mas ouvir, como é difícil ter alguém para ouvir. A gente tem que pagar, às vezes, né? Fazer terapia, pagar para alguém poder nos ouvir. Mas como é importante isso.
Olhar com amor e compaixão, sem julgar. O maior problema que nós enfrentamos hoje é julgar as atitudes. Nossa, mas você viu aquilo? Nossa, mas meio estranho, né? Tal. Então a gente fica julgando, mas para todo e para todos devemos ter um olhar de amor e compaixão. Atender a necessidade de alguém. O povo brasileiro é um povo de coração bom, não é verdade? O Rio Grande do Sul está passando por esses problemas seríssimos, essa catástrofe. Mas o povo tem ajudado, graças a Deus por isso. Essa semana eu conversei com uma amiga que mora em Canoas. E ela tem familiares adventistas. Ela não é adventista, mas tem cunhados, né? 2 cunhados adventistas. E ela mandou um vídeo da casa deles, irmãos. O carro, né, foi coberto de água, a casa. Então, o que ela mais sentiu foram as fotos, né? Até eu pensei, a gente deve digitalizar todas as nossas fotos, porque a gente nunca sabe se vai perder, né? Mas o maior bem está aqui na memória, né? Então, o povo brasileiro, ele é muito bom. E as ajudas estão chegando. Infelizmente, tem aqueles que querem desviar as ajudas, né? Mas enviar uma oração. Quanto custa eu orar, enviar uma oração para alguém? E a pessoa fala, poxa, muito obrigado. Nós não temos ideia do quanto a oração pode mudar uma situação, não é verdade? Um texto bíblico, né? Nas redes sociais, quando a gente posta um texto bíblico, né? Que bênção, isso vai alcançar muitas pessoas. Responder imediatamente a uma solicitação de estudos bíblicos. Ontem conversei com uma moça, ela estava muito desesperada, situação difícil com o marido. Eu também a convidei para a classe bíblica. E ela falou assim, olha, como é importante isso, né? Então, nós temos um tesouro. Nós, como igreja, a gente não entende isso. Essa missão que Deus deu para a gente. Olha, quando a gente lê essa palavra, quanto socorro, quanto conforto nós temos aqui. É uma riqueza tão grande, disponível para todos nós, né? Então, olha, oferecer ajuda, um gesto, às vezes, simplesmente dar licença para alguém passar, oferecer para carregar uma sacola pesada. As pessoas ficam tão assim, que elas não estão acostumadas com gesto, com cortesia, né? E a cortesia abre portas, viu? A cortesia abre portas. Elogiar, como eu disse, né? Você não tem palavra, porque falar assim, nossa, você está mal hoje, é fácil. Mas falar assim, poxa, como você está bem, né? Isso aumenta a autoestima da pessoa e melhora o sistema imunológico, muita coisa da pessoa. Economizar. Quanto tempo eu preciso para economizar? Daquela vontade de comprar uma coisa, você está lá na rede social, aparece um negócio lá, você, opa, vou comprar. Né? 1 minuto você vai lá, passa o seu cartão e compra, para depois se arrepender. Então, irmãos, eu tinha uma ideia de economizar, o seguinte, por exemplo, eu vou comprar isso para mim e vou doar outra coisa. Eu achava que eu estava fazendo bem com isso. Mas hoje eu entendi que não. Às vezes eu preciso deixar de comprar, fazer outra coisa com aquele dinheiro e dividir o que eu tenho. Jesus falou assim, quem tiver 2 túnicas, doe uma. Quando a gente partir desse mundo, eu tenho pensado, o que a gente vai levar, irmãos? Nada. Então, hoje é o tempo, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de repartir, de compartilhar, né? Hoje é esse dia. E é com esse testemunho que a gente vai levar essa missão. Investir aonde? No reino de Deus. Jesus falou assim, investir onde? No reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Porque nesse mundo aqui, você pode ter dinheiro lá no banco. Se der um problema financeiro aí, olha, lembra do plano Collor, né? Foi terrível, né? Então, de uma hora para outra, pode perder tudo. Não é verdade? E diz que nessa Covid, meu sobrinho trabalha no banco, ele disse que muita gente que veio a falecer deixou muito dinheiro no banco. E não tem nem família para doar.
Então, olha só, às vezes a gente deixa de viver bem, né? Deixa de ajudar alguém e, claro que temos que economizar, mas também não só investir, né? Orar. Quanto tempo eu gasto para orar? Recepcionar e acolher bem os amigos na porta da igreja. Como gostoso, né? Eu frequento uma igrejinha lá em Jacareí, Jardim Colônia, né? Que vocês viram ali. E é uma igreja muito receptiva. Pode ter certeza. Se vocês forem lá, vocês vão gostar. Como aqui também, né? É muito gostoso estar entre os irmãos ali. E amanhã, como a Vivi falou, nós vamos ter uma vez por mês. Todo primeiro domingo do mês, nós temos esse... Era Amigos da Balança, agora virou Clube Vida e Saúde, né? Tá? Se desejarem participar, estão todos convidados. Em média, olha só, uma pessoa adulta pode falar entre 100 e 130 palavras por minuto. Olha quanta palavra. Em um discurso ou apresentação formal, em torno de 80 a 100, que daí vai falar mais pausadamente. Você imagina 100 palavras boas. Quanto bem você vai fazer para alguém? Agora, você imagina 10 palavras ruins. Sabe por quê? A palavra não sai do ouvido. É que nem xingar. A irmã White diz que quando as mães, principalmente as mães, né, os pais também, brigam e xingam as crianças, aquilo não sai do ouvido. É como uma coisa latejando. Um tapa, você esquece. Mas um xingo, algo que denigre a pessoa, não sai da mente. Quantas pessoas hoje, com problemas emocionais sérios, vida arrasada, porque lá na infância alguém falou, você não vale nada, você não vai dar em nada, você é burro. Isso é muito sério, irmãos. Agora, que diz a mãe lá, acho que foi a mãe de Einstein, não sei, né, que falou que ele tinha problema na escola, e a mãe tirou, né, ele foi proibido de ir para a escola, mas a mãe ensinou em casa, e a mãe teve paciência, e a mãe, não, filho, você é inteligente. Quando você reforça o lado positivo do seu filho, né, você muda a história da vida dele. Tá? Então é muito importante isso. Não deixe o grito, não deixe as palavras ruins, né, tem uma abelha aqui, tomarem conta do seu lar. Porque os anjos de Deus se afastam. A casa que tem grito, anjos de Deus não permanecem. Tá? Isso não sei o que estou dizendo, não. Está no Espírito de Profecia. 5 palavras que lhe sejam dirigidas particularmente farão mais que haja feito todo o discurso. Tá? Palavras bondosas, ditas com simplicidade, pequeninas atenções, dispensadas com singeleza, dissiparão as nuvens da tentação e da dúvida que se adensam sobre a alma. A sincera expressão de simpatia cristã, vinda do coração e manifestada com simplicidade, tem poder de abrir a porta dos corações, que necessitam do singelo e delicado toque do Espírito de Cristo. Jesus, ele era tão bondoso. Você imagina como ele era bondoso, que as crianças gostavam dele. Criança gosta de gente carrancudo? Não. A criança é um termômetro. A criança vai para quem recebe bem, não é? Então, Jesus, ele não era uma pessoa carrancuda. Ele era uma pessoa bem-humorada, né? Valor de 1 minuto na vida pode ser imenso. Por exemplo, se alguém estiver infartando, estiver engasgado. Um dia, meu neto, Miguel, comendo pera, ele engasgou. Gente, que desespero. Eu sozinha com ele. Não foi, Miguel? Né? É verdade. É verdade, né? E foi um desespero, né? Então, 1 segundo pode mudar toda a história, né? E a gente nem imagina, viu, quantas pessoas morrem engasgadas. É muito sério isso mesmo. É importante valorizar cada minuto que temos na vida e usar o tempo de maneira sábia e produtiva. Sabe, irmãos, como eu falei, o tempo é um bem muito precioso. E às vezes a gente acha que viver bem ou ser produtiva tem muita coisa para fazer.
E a gente não dá qualidade de tempo para nada, para ninguém. Principalmente para a família. Hoje as famílias estão sendo desfeitas por falta de tempo. Não é nem questão tanto financeira, mas é porque não dá a devida atenção para a família. Tá? E uma família bem ordenada, ela é um testemunho maravilhoso, não é verdade? Quando tem o pai, a mãe, os filhos ali na igreja, nossa, é uma família linda. O poder que tem essa família. Mas o inimigo está muito interessado em tirar o nosso tempo. Né? Através de programas, através, né, redes sociais. Está em casa, cada um está no celular, né? Em comunicação com o mundo inteiro, menos entre eles. Né? Então, Jesus é o único capaz de acalmar todas as tempestades e tormentas da vida. Vamos abrir aqui em Lucas 8, 24? Lucas 8, verso 24. Diz assim: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Naquele segundo, né, Jesus despertou, acalmou a tempestade. Irmãos, não tem tempestade na nossa vida que Jesus não possa acalmar. Amém. Não tem. Por pior que seja a tormenta que você esteja vivendo, não, Jesus pode resolver todos os problemas. Ele é especializado em problemas impossíveis. Tá? Eu sempre tenho orado para ele: Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fechou a boca dos leões, o Senhor multiplicou os pães. Ele pode multiplicar aquilo que a gente está precisando, se for da vontade dele. E sempre peça assim: se for para a salvação. Porque tudo que eu tiver nesse mundo, se não for para a minha salvação, não vale de nada. Porque vai ser para a minha perdição. E eu tenho certeza que ninguém quer se perder. Não é verdade? Então, tudo que eu tenho tem que ser para a minha salvação. Em 1 minuto, Jesus realizou a cura de uma enfermidade que fazia a mulher sofrer havia 12 anos. Né? Também está aqui em Lucas. Essa mulher, ela foi ali no meio da multidão e ela tocou a veste de Jesus. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Né? Será que eu preciso esperar tanto tempo que a gente possa ir para Jesus? Senhor, abrir para Ele a nossa vida. Ontem, meu neto, ele dormiu em casa, estava assistindo um desenho da Bíblia, e estava falando, né, de abrir o coração para Jesus. E eu falei que é importante a gente abrir, porque Jesus, ele quer nos salvar. Aí ele falou assim: vovó, eu quero, mas eu não consigo. Eu falei: então, entrega para Jesus. Se você quiser, ele vai abrir teu coração. Né? A gente precisa disso. E essa mulher, ela foi atrás. Irmãos, imagina, essa mulher, ela era considerada imunda. Porque naquela época, a mulher com hemorragia não podia sair de casa. Ela falou de absorvente, não tinha absorvente naquela época. Você imagina a situação de uma mulher com hemorragia. Difícil para tomar um banho. Mas ela se arriscou. E nós temos que ir a Jesus. Nós temos que arriscar e ir a Jesus. Como essa mulher. Ter coragem. Coragem. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vai para Jesus. Teve um dia que eu estava numa situação, um problema difícil. Eu falei: Jesus, eu vou ficar aqui, ajoelhada, até o Senhor me falar alguma coisa, me dar uma solução. E ali eu fiquei, irmãos. E Jesus respondeu. E eu falei para ele também: eu não vou comer, vou ficar em jejum. Até. Então, irmãos, muitas coisas são oração e jejum, para que a nossa mente possa ouvir a voz de Deus. A gente querer é uma coisa,
A gente realmente buscar é outra coisa, né? E essa mulher não se intimidou. Com hemorragia, daquele jeito, ela foi para Jesus. Se eu tão somente tocar a veste dele, eu vou ser curada. E quando ela tocou, ele imediatamente se virou. De mim saiu o poder. Quem me tocou? E os discípulos, Jesus, a multidão está te apertando. Como você disse quem me tocou? Porque ele sabia que aquele toque era um toque diferente, um toque de fé. Um toque de fé. E a fé, vou falar uma coisa para vocês. Como que eu posso ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se alguém aqui tem falta de fé e não tem estudado a palavra de Deus, não tem como ter fé. Tá? Eu preciso estudar, eu preciso ler a palavra, eu preciso memorizar a palavra, que é a única maneira de a minha fé aumentar. Né? O impacto na vida de outras pessoas só é real se deixarmos algo de nós na vida delas. Olha que lindo, né? O que eu estou deixando de bom na vida das pessoas? Como está sendo o meu impacto na vida dos outros? Quando alguém pensa no meu nome, o que vem na mente delas? Irmãos, isso não é obra de um dia. Né? Isso é obra de uma vida. As pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez. Mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Carl Bonner. Uma frase bonita, né? Realmente, o bem-estar que tem certas pessoas nos fazem, a gente não esquece. Mas a gente tem tendência de só lembrar das coisas ruins, né? De não esquecer o que é ruim. Jesus vê Jesus vê cada um como único. Essa semana nós estávamos falando sobre isso. Pense nas suas digitais. Tem uma digital igual a sua? Não tem. Consegue imaginar isso? Deus tem a capacidade de nos fazer únicos, com digitais diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Aí eu chego para você e falo, mas se eu fosse você, eu faria assim. Eu não posso falar isso, irmãos. Se alguém me pedir algum conselho, eu posso até falar, olha, eu faria isso. Mas eu não posso falar, se eu fosse você, eu faria isso. É muito pessoal, né? Se eu fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Né? O que ele faria? Então, sente o toque da fé de uma pessoa quando ela o faz de todo o coração. Uma caminhada de fé, uma pessoa de oração. Não podemos perder a sensibilidade e as necessidades individuais de nenhum filho de Deus. A gente passa na rua, quando eu vejo alguém, gente, dormindo na rua, aquilo me dói. Porque eu penso, ele é um ser humano como eu. Como pode, Senhor, ele estar nessa condição? E eu não fazer nada. Porque eu não posso levar ele, para onde eu vou levar? É muito triste, irmãos, a situação que a gente vive. O egoísmo. Muita gente está vivendo mal por egoísmo. Muito casamento afundando por egoísmo. Não, isso aqui é meu. Não. Eu não vou fazer. Não faz para mim, não vou fazer para ele, para ela. O egoísmo está tomando conta da gente. Ciência do Bom Viver, página 17. Só proferiu palavras de aprovação. Essas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio. Tem bom ânimo, filha, disse suavemente. A tua fé te salvou. Vai em paz. Aos curiosos da turba que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Diz que é a única vez que Jesus chamou alguém de filha. Olha que lindo, né? Filha, a tua fé te salvou. Será que um dia ele vai dizer isso para nós? Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te sustentou. Porque a fé é bem assim, né? A gente não está enxergando nada e a gente acreditar.
não vê uma luz no fim do túnel, mas a gente crê. Jesus abençoou em 1 minuto a vida dessa mulher, que seguramente testemunhou pelo resto de sua vida do poder restaurador e salvador de Jesus. Mesmo em meio a uma vida de muitas atividades, é possível abençoar alguém com apenas 1 minuto de nossa atenção. Então, de 24 horas do dia, 1 minuto, são 60 segundos, nós podemos abençoar alguém. Quando saímos dispostos a cumprir a missão, Deus manda anjos adiante para solucionar nossas preocupações e sentar sobre elas. Diante das nossas preocupações, Deus ele se interessa por nós, por cada um de nós. Não tem nenhuma lágrima que a gente derruba que Deus não saiba, que Ele não veja. Ele recolhe as lágrimas no odre. E lá em Apocalipse diz, que um dia não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte. Porque tudo isso vai passar. Ontem eu conversando com a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. E ela passou por algumas situações lá, e ela falou, olha, está uma bênção, foi resolvido. E ela falou, realmente, tudo vai passar. Então, na hora que a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar isso, Mas quando a gente olha para trás, a irmã White também tem um texto que diz assim, que quando eu olho para trás e vejo como Deus me conduziu no passado, eu tenho certeza como Ele vai me conduzir no futuro. Não é verdade? Então, a gente passa por problemas, irmãos, que a gente pensa, Senhor, qual a solução para isso? Mas Ele tem. Ele tem. Jamais deixe de orar e acreditar com fé ardente, evidente e inteligente. Então, inteligente, irmãos, a gente não se desesperar, porque Ele pode todas as coisas. Quantas tristezas poderiam ser evitadas se confiássemos mais nas palavras de Jesus? A gente tem muita facilidade para confiar no homem, na política. As pessoas acham que a política vai solucionar o problema do mundo. Não vai. Quem está no comando é Jesus. Não é esse poder ou aquele poder. Não é porque um é ruim, outro é bom. Não é isso. É porque tudo depende de Deus. Não é do homem. E hoje estamos conseguindo discernir o tempo em que vivemos e nosso papel de pregar para todos que Jesus em breve voltará. Estamos aproveitando o nosso tempo para pregar. Qual é a nossa missão? Jesus, escutei alguém falar assim também. Missão é aquilo que você faz sem receber nada em troca. Por exemplo, você ganha para ser um médico. Você faria o mesmo trabalho se você não ganhasse nada? Então, isso é missão. Eu sou nutricionista. Eu faria isso sem ganhar nada financeiramente? Então, isso é missão. Eu não sei quantos aqui já assistiram um filme da Madre Teresa de Calcutá. Eu admiro muito essa mulher. Madre Teresa de Calcutá. A mulher não teve nada. Nada. Jesus, quando veio nesse mundo, ele não tinha... O que ele disse para Judas? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele deixou uma marca nesse mundo, não é verdade? Ele fez a diferença por onde ele passou. Madre Teresa nem imagina, na verdade, na Índia, o trabalho que ela fez ali. Ano passado eu estive na Albânia, fazendo uma missão. E Madre Teresa, ela nasceu na Albânia. Então tinha uma igreja lá, que tinha um quadro grande, assim, não sei se era um mosaico, alguma coisa assim dela, naquela igreja. Ela foi para a Índia muito nova, e ela, a Albânia ficou muitos anos no comunismo, ela não pôde voltar para visitar mais a mãe dela. Nunca mais ela viu a mãe. E ela dedicou a vida dela para ajudar as pessoas. Esse filme vale a pena assistir. Ela brigava, ela passava na rua, via alguém caído, moribundo. Ela ia lá e ela falava com autoridade, eu preciso de um carro.
Eu preciso disso. E ela ia conseguindo as coisas. Ela não tinha nada, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, irmãos, que nós possamos meditar nisso. O que eu estou fazendo com os dons que Deus me deu? Com o tempo, são 24 horas por dia. Eu preciso selecionar o que eu quero fazer. A marca que eu vou deixar. Hoje, se eu partir desse mundo hoje, qual a marca, qual o legado que eu estou deixando para a minha família, para a minha igreja, para a sociedade? 3 pontos nessa capacitação em 1 minuto para hoje também. Pressa em anunciar que a profecia se cumpriu. Quantas profecias já se cumpriram? Está faltando poucas para se cumprir. Nós estamos lá em Apocalipse, no último selo. Só está faltando a volta de Jesus. Na estátua, estamos lá na unha da estátua, só faltando a volta de Jesus. Contar a todos o Jesus vivo, o Jesus que pode, o Jesus que abençoa, o Jesus que cuida. Marcar o compromisso para o encontro com Ele. Será que eu estou preocupada com o meu encontro com Jesus? Deus precisa de homens e mulheres dispostos para cumprir a missão, pelo menos 1 minuto a cada dia. Você tem 1 minuto para tomar essa decisão agora. Irmãos, que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão. Nesse minuto, e em cada minuto da nossa vida. Tomar a decisão de servir a Jesus, de ser útil, de me deixar gastar pelo Evangelho, de dedicar o que eu tenho, o que eu sou. As coisas vão passar. Por mais amor que você tenha pela sua casa, pelo seu carro, pelas suas coisas materiais, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. O que eu vou levar daqui? A minha convivência com as pessoas, o que eu estou fazendo, o meu relacionamento. Por isso, vamos aproveitar o Santo Sábado. Irmão, se você não estivesse aqui hoje, agora, onde você estaria? Hoje é hora de comungar com Deus, né? Comungar, ter relacionamento com os irmãos. Sede fiéis, homens e mulheres de 1 minuto, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma oração que eu faço sempre. Obrigada, Senhor, o Senhor me tirou das trevas. Onde estaria eu hoje, irmãos, se não fosse essa luz maravilhosa? Os servos de Deus devem ser homens de ação, sempre prontos para se moverem tão depressa quanto sua providência abre o caminho. Qualquer demora de sua parte dá tempo para Satanás agir a fim de os derrotar. Enquanto eu estou aqui em cima do muro, se eu vou para cá, se eu vou para lá, Satanás não está perdendo tempo. Ele está agindo. Tá? E ele quer nos derrotar. Deus vai indicar as pessoas e anjos vão com você. Deus impressionará os que almejam direção. Ele dirá a seu agente humano, fala a este ou aquele a respeito do amor de Jesus. Tão depressa seja o nome de Jesus mencionado, com amor e ternura, anjos de Deus se aproximam para abrandar e subjugar o coração. Os anjos gostariam de estar aqui no nosso lugar para fazer essa obra. Mas ele deu para nós essa oportunidade e esse privilégio de fazer essa obra de Deus. Jesus deve ser o centro de cada mensagem. Cristo é o centro de toda a verdadeira doutrina. Toda religião genuína se encontra em sua palavra e na natureza. Conselhos aos pais, conselhos aos professores, pais e estudantes. Página 453. Olha que interessante. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, Cristo aparece em 251. Jesus também é o centro do Antigo Testamento. Ellen White manteve um íntimo relacionamento com Jesus. E em seus escritos, ela se refere a Jesus usando mais de 1.800 nomes e termos diferentes. Você já percebeu quando você vai na Bíblia, Jesus é o meu marido, Jesus é minha paz, Jesus é minha luz, Jesus é tudo para mim? Ele é meu pai, ele é meu amigo. Experimente a oração de Colossenses 4, 2 a 6. Vamos terminar com essa oração. De Colossenses 4, 2 a 6. Todos os dias eu tenho que pedir para Deus, Senhor, me ajude hoje a alcançar alguém. Me ajude hoje. Olha, perseverai na oração,
vigiando com ações de graças. O que é ações de graças? Agradecer. Comece a oração agradecendo. Suplicar ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava preso, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Vamos levar isso para a nossa casa, irmãos. Se você esquecer de tudo, lembra dessa oração. Colossenses 4, 2 a 6. Seja a nossa palavra temperada com sal. Tá? Que não agrida ninguém. Que não desanime ninguém. Que não adoeça. Sabia que a palavra ruim deixa a gente doente? A palavra ruim dá uma dor de estômago, dá um mal-estar, dá insônia. Então vamos abrir a boca para elogiar, falar coisas boas, palavra temperada com sal. E que cada lar aqui testemunhe de Jesus. Que as pessoas olhem para o seu lar e vejam um lar de alegria. Porque quando você está feliz, o seu rosto mostra, não é verdade? O semblante muda. Então eu preciso testemunhar de Jesus para que ele volte e a profecia se cumpra. E logo a gente saia desse mundo de dores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.